vai ver questão da fala. Então, ali, a primeira coisa que eu acho bacana falar é sobre a questão do sensorial. Quando você vê uma criança que tem a condição de autismo, que eu disse, um som muito alto vai incomodar essa criança mais do que a nós. Por quê? Porque é como se o barulho, o som, alguma coisa, fosse muito mais forte do que eu sentiria, do que você sentiria. Então a criança, né, que tem autismo, tudo vai ser mais potencializado. E se você for falar mais alto, gritar, chamar atenção, é como se você estivesse brincando e batendo nela. A criança tem esse pensamento. Estão me batendo, estão brigando. Se você encostar mais forte, é como se estivesse espancando. Então quando a gente vai chamar atenção, mas essa criança está andando na igreja, está gritando, está fazendo isso, fazendo aquilo, não faça isso. Se você for falar, fala com carinho, num tom brando, né? A Bíblia fala, né, que nós devemos falar num tom brando, né? Gritando, escândalos, num tom brando. Aí você vai ser ouvido por ele ou por ela. A criança ela tem uma hipersensibilidade. Já conversou com uma... Quem aqui, as irmãs que são mães? Levanta a mão. Quando você está gestante, na condição gestante, o que acontece? Você fica mais sensível, você chora, você sente vontade de comer determinada coisa e você fica mais sensível. E aí, uma criança na condição de autismo, ela fica hiper. Então é maior. O autismo é um transtorno de desenvolvimento, então não é uma doença, é uma condição que se nasce. Aí entra neurobiológico, genético, né, que se manifesta antes dos 3 anos de idade. Porque antes dos 3 anos de idade, ou a partir dos 3, a gente começa a observar alguns comportamentos que são diferentes. Então, por exemplo, a criança pode fazer um flap com as mãos, coisa assim, ou balançar o corpinho, né? Ou então você vai perceber que essa criança ela vai querer brincar com jogos que tenham movimento. Trenzinho, um ônibus, alguma coisa que remete a movimento. Por quê? Porque isso para essa criança faz sentido. Então caracteriza-se pela tríade de sintomas. Então, disfunção parasocial é a mais importante, tá? Aí depois, comprometimentos na comunicação e linguagem.